Gente, então, boa noite. Hoje nós vamos estar falando aí sobre a planta da cannabis em específico, tá? Popularmente conhecida como maconha, mas nos termos científicos ela leva o nome de Cannabis sativa linnaeus. Linnaeus pelo botânico, né, que fez essa descoberta, esse estudo ali sobre a planta da cannabis. E indiferente, né, se for uma cannabis de característica sativa ou se for uma cannabis de característica, né, de genética índica, todas vão ser sativas, tá? Em questão de nomenclatura. Dentro de um contexto, né, de um mundo da cannabis medicinal, a gente vai ter esses cultivos, né, totalmente de forma controlada e também de uma maneira totalmente esterilizada, apesar de ser algo assim que está na terra, né? Vocês podem reparar que nessa imagem a gente tem o pessoal ali manuseando a planta da cannabis com luva, tá? E curiosamente, os materiais, as tesouras que eles utilizam ali, são tudo esterilizados. A gente não pode ter contaminação, né, do produto, porque ele vai se tornar um medicamento onde a pessoa vai ingerir, e isso é para trazer melhoras, né? E se tiver contaminado, pode trazer alguma intoxicação pro paciente. Quando a gente pensa ali, então, na planta da cannabis, quando a gente olha ela assim de longe, a gente vai enxergar todas as suas folhas, né, com uma característica ímpar. A hora que tu olha a planta da cannabis, não tem como dizer que não é uma planta de cannabis, mas o que interessa para a gente, né, no momento atual, é justamente essa parte que são as inflorescências da cannabis. Quando a gente dá um zoom, né, a gente pega puramente essa parte da inflorescência, a gente pode observar que ela é tudo cheia de cabelinhos, né, cheio de pelinhos ali. E ela também, a gente dá um zoom um pouco maior, é aqui já ela curada, né, sem aqueles cabelinhos meio estabanados, a gente vê essa forma, né, que parece um novelo. Ela tem essa característica, né, de ser uma planta assim mais fofinha, né? Ela tem essa questão assim, né, que ela não é uma flor comum que tu olha pétalas, né? Ela tem essa característica marcante. E quando a gente pega e olha ela assim também de uma vista mais superior, de cima para baixo, a gente vai reparar que essa planta ela é cheia de pontinhos brancos, né? E esses pontinhos brancos a gente chama de folhas açucaradas, que é puramente, né, realmente como se a gente tivesse polvilhado um açúcar em cima dela. Ela fica parecendo uma sobremesa, né, de confeiteiro, aqueles açúcares de confeiteiro. E a gente consegue ainda dar um zoom um pouco maior e olhar esses pontinhos mais de perto, né, que parece várias anteninhas com umas bolinhas na ponta. E essas anteninhas, né, esses pontinhos brancos, eles são os tricomas. E é justamente nessa parte da planta que a gente vai ter a concentração maior dos fitocannabinoides, dos terpenos e também dos flavonoides. Então é essa porçãozinha, né? Vou até dar um zoom aqui um pouco maior. É essa porçãozinha, essas pintinhas, essas anteninhas, que é a parte que nos interessa, né? Dos tricomas. Percebam aqui, ó, nessa imagem, tá? Esses tricomas, essas anteninhas aqui, elas estão todas bem transparentes, né? Mas conforme vai passando o estado da planta, a fase que ela se encontra ali de floração, esses tricomas eles vão estar num primeiro momento mais translúcidos, mais transparentes, e conforme a planta ela vai envelhecendo, né, ela vai ganhando a sua maturidade,
ele vai mudando de cor, né? Ele vai ficando mais leitoso, ele vai ficando mais esbranquiçado. E lá para o final, a hora que a planta já está em processo assim de fase final, já pronto para o cultivo ali, né? Para colheita e para pôr para secar, ela já vai, esses tricomas eles já vão estar mais num tom mais ambar, né? Um marronzinho, um tom mais caramelo. Isso mostra que a gente já tem uma maturidade da planta, né? E ela já está pronta para colheita. O que difere é que se eu colher a planta no momento que ele está com esses tricomas mais translúcidos, eu vou ter uma concentração de fitocannabinoide diferente de quando eu colhi ela numa fase mais esbranquiçada e numa fase mais caramelizada. Quando ela está mais translúcida, a gente vai ter um percentual ali dos canabinoides ácidos, né? CBG, CBGA, CBDA, THCA, que vai se transformar, consequentemente, no CBD e no THC. E numa fase assim já mais final, a gente já consegue ter uma concentração maior do fitocannabinoide do THC e também do CBN. Olha só que bonitinho, gente. Num zoom ainda mais aprofundado, né? Parece pequenos cogumelos. E dentro de cada porçãozinha dessa, dentro de cada anteninha dessa, de cada tricoma, a gente tem inúmeros fitocannabinoides, inúmeros terpenos, inúmeros flavonoides, altas concentrações em cada uma dessas anteninhas. E daí a gente faz o produto, né? Faz o óleo, faz o medicamento, justamente com a extração desses tricomas. A gente pega, né? Existem várias formas da gente estar retirando esses tricomas da planta, né? Via alcoólica, deixando ela embebida em álcool, né? Mas não o álcool de farmácia, de mercado, né? É um álcool de cereais. Depois desse álcool, ele é feito uma evaporação e fica só o extrato da planta. Existe a forma com o gelo seco, existe a forma com o CO2, existe inúmeras formas de fazer a extração, né? De remover esses tricomas da planta. E a planta, gente, a gente não perde nada, tá? A gente utiliza desde a raiz até o topo da flor. Com a raiz, a gente consegue estar produzindo, né, algumas medicações, né? Existem estudos sendo feitos, já tem estudos que já foram realizados, que através das raízes da planta da cannabis, a gente consegue ter substâncias, né, possíveis de fazer algum tipo de medicamento também. O caule da planta da cannabis, ela é uma parte que é muito rica em fibras. Então, a gente utiliza essa parte do caule, né? Justamente para estar extraindo essas fibras, estar fazendo produção de tecidos, né? Produção de cordas, como já foi falado anteriormente, né? Na época da história, que é uma fibra extremamente resistente, né? Hoje, a planta da cannabis é uma das plantas que a gente tem com uma melhor característica, né, de limpeza de solo, tanto que está sendo cultivada lá em Hiroshima para tirar a radiação do solo. Ela faz essa limpeza, então ela puxa tudo que é contaminantes da terra para ela e ela não destrói o solo, né? Ela devolve os nutrientes. Então, depois de um cultivo de uma planta de cannabis, tu consegue estar utilizando aquela mesma terra sem precisar de preparo para você estar fazendo um novo cultivo. E isso, gente, é uma característica boa e perigosa ao mesmo tempo, porque isso faz com que a terra tenha que ser muito, muito pura também. Então, todo o controle sanitário do cultivo da cannabis na hora da produção do óleo envolve desde a terra, né? Não é só a planta que vai influenciar em todo o processo. Então, a gente utiliza essas raízes para fazer medicamento, utiliza do caule para estar fazendo essa produção de fibras
ela é uma fibra muito mais resistente e muito mais barata, muito mais econômico do que o próprio algodão. Tá? E isso é uma das vertentes que fez com que a cannabis fosse e fosse criminalizada. A indústria do petróleo, a indústria do algodão veio muito forte em cima do mercado, porque eles conseguiam ter muito preço em cima disso, né? E a cannabis não, era fibra resistente, tu fazia um produto, um tecido, ele perdurava por anos. Inclusive tem um comediante, o Whindersson Nunes, que ele criou uma marca de roupa com fibras de cânhamo. A gente utiliza também na parte da cannabis, aí numa planta assim de característica mais macho, né, que tem a produção das sementes, a gente coleta essas sementes e a gente consegue estar fazendo óleos, né, através da semente do cânhamo, a gente consegue estar fazendo produtos alimentícios também com essas sementes. Para quem é vegano, né, é uma opção assim, muito vantajosa tá fazendo a ingestão da semente do cânhamo, que diferente de outros produtos vegetais, como é a questão da soja, por exemplo, que tem uma proteína que gera uma intolerância, gera uma intoxicação para o ser humano, então a gente não pode ter um consumo muito elevado. A semente do cânhamo, ela não tem isso. Você pode comer à vontade, tu não vai ter intoxicação. É uma semente rica em proteínas, rica em nutrientes e possui um sabor agradável, né? Assemelha-se muito a outras sementes, como a questão do girassol, né? Tem um gosto mais característico, né? Das sementes e de fácil ingestão, né? A gente consegue estar utilizando em várias receitas também e ter uma nutrição muito positiva através das próprias sementes do cânhamo. A gente utiliza também as flores, né? Das flores vem a inflorescência, que é ali que mora a parte onde a gente busca, né? Vai ter a parte dos tricomas para a produção dos medicamentos e também de qualquer produto quando a gente pensa num controle, né, da saúde humana. A cannabis sativa, gente, hoje, né, no mundo atual, a gente vai encontrar 3 genéticas dela, que é a parte da cannabis sativa. Dentro da cannabis sativa, a gente tem várias classificações, né, vários cultivares, a questão da Colômbia, da Soul Diesel, da Silver Haze, tá? São vários cultivares, é como se fosse várias irmãs, tá? Dentro da genética sativa. Na genética índica, a gente vai ter também vários cultivares, tá? Como, por exemplo, a Purple Kush, a Acapulco Gold, que são plantas aí já com uma característica mais sedativa, né? A índica traz um percentual, assim, um efeito mais sedativo ao paciente, e a sativa traz um efeito mais euforizante. O paciente fica mais esperto para fazer as coisas do seu dia a dia. E a mais utilizada hoje, pelo percorrer da evolução da planta, a gente teve muita mistura de genéticas, então o que a gente mais encontra hoje no mercado são as genéticas híbridas. Tanto que quando a gente pensa, né, eu vou tratar um paciente, eu vou ver uma associação, vou ver o catálogo, os produtos que eles apresentam, eles trazem lá a foto da flor, eles trazem o nome da genética e eles trazem um dado que é o percentual que aquela planta, né, que aquela flor tem na sua genética. 30% índica, 70% sativa. Né? A maioria hoje é uma planta híbrida. Tá? Dificilmente
a gente vai encontrar uma planta que seja totalmente sativa e uma planta que seja totalmente índica, tá? Até porque a combinação das duas, ela se torna uma planta muito mais favorável na hora de fazer um medicamento. A sativa e a índica, então, elas têm uma diferenciação já na questão das próprias folhas, né? A planta sativa, ela tem umas folhas assim mais alongadas, mais finas, e a planta índica já tem uma folha mais curtinha, mais gordinha, né? Mais larga. As inflorescências, as flores da sativa, ela é aquela característica, né? Todo um cabelo maluco, assim, vários filetezinhos para cada lado. E a planta índica, ela já tem uma característica, assim, que puxa mais para um aveludado, né? Uma florzinha, assim, mais compacta. Ela já não puxa muito esses cabelinhos para fora. A planta sativa, ela é uma planta mais alta, né? Ela tem uma característica já de crescer bastante, tá? A gente já tem plantas aí de 2 metros, 2,5 metros, né? No cultivo outdoor, que é aquele cultivo a céu aberto. E a planta índica, ela já é uma planta mais baixinha, né? Tu olha ela assim, parece um pinheirinho de Natal, por ter muitas folhas, né, essas folhas mais largas, ela acaba que você não consegue visualizar ela assim de transparecer ela. Né? A sativa já tem essas folhas mais finas, tu consegue observar através dela. E o tempo, né, de vida dessa planta, a gente planta ela dentro de 90 dias, a sativa, ela vai estar pronto já para a parte de colheita. A índica ela já é um pouco mais rápida, né? Dentro de 65 dias a gente já tem essa maturação já mais completa. E quando a gente pensa ali, né, nessa questão do que eu vou utilizar da planta, a gente vai estar utilizando essas moléculas que a cannabis produz, que são os fitocannabinoides. Dentre os mais conhecidos, a gente tem o CBD e o THC, que são as moléculas, né, os fitocannabinoides mais estudados, em disparado. O CBD, por ter essa ação mais multifatorial, né, ele consegue interagir com vários receptores no corpo humano, e o THC por ter essa questão mais psicoativa. O THC ele é muito estudado, gente, porque o uso recreativo, né, o uso adulto, o paciente ele vai fazer o uso, vai fumar a cannabis justamente por conta dessa molécula, né, do THC. E os cientistas, pesquisadores, começaram a perceber que o paciente do uso recreativo, ele é um paciente que ele tem uma imunidade muito mais forte, ele é um paciente que dificilmente ele vai estar obeso, ele é um paciente que por muito tempo, né, houve-se o tabu de que a maconha mata neurônios, ela vai te deixar demente, e são pessoas inteligentíssimas. Então, se existe todo esse tabu, né, por que é tão mal visto o THC? Então, agora está tendo muito estudo em cima do THC para conseguir identificar o que ele realmente faz dentro do nosso organismo. Né? O CBN já é um fitocannabinoide mais velho, podemos dizer assim, né? Em toda a fase de mudança, né, fitoquímica da planta, o CBN ele é a última molécula a ser produzida. Vem do CBGA, vem do o CBDA, até todas essas formas ácidas, vira essa forma neutra, que é o CBD, o THC, o CBC. Depois disso vira o THCV, e o CBN ele é essa forma mais velha, né, que vai ser feito por último nessa fitoquímica da planta. O CBG é essa molécula que também está ganhando muito espaço dentro dos estudos. Ele tem uma ação anti-inflamatória e neuroprotetora muito forte, assim como o CBC, né? Até estava estudando ontem, inclusive, o CBC. Dentro dos fitocannabinoides, o CBC ele
ele está apresentando assim uma maior promissão, né? Está sendo um fitocannabinoide que está entregando muitos benefícios, inclusive nessa questão imune e de neuroproteção, tá? Está sendo mais forte até que o próprio CBG nessa questão. Aqui eu trouxe outros fitocannabinoides que já são mais desconhecidos, né, no momento atual. E a planta da cannabis, no entanto, né, ela produz aí mais de 150 fitocannabinoides já conhecidos, e todos um diferente do outro. O CBG, o canabigeral, ele é essa molécula precursora, né, para todos os fitocannabinoides. Então ele começa toda essa pirâmide, toda essa cascata que um vai virando o outro, que vai virando o outro. E isso acontece justamente, né, por conta dessa maturação da planta, por conta do calor também, né? Ocorre a descarbonização e vai mudando então toda essa parte fitoquímica da planta. Aqui eu trouxe para vocês, né, justamente esse esqueminha, aonde a gente vê ali em cima, né, a planta, aquele verdinho, né, os fitocannabinoides ácidos, ali aquela faixa do meio com fogo, né, puxando ali para mostrar que o aquecimento faz essa mudança do fitocannabinoide, faz essa conversão. E se vocês olharem todo esse fluxograma, ele vai passar do CBG, do CBGA para o CBGVA, para se tornar as formas ácidas, né? O THCA, THCVA, para daí se tornar a forma neutra, que é ali do próprio THC. Depois vem o THCV e olha lá por último se tornando o CBN, que já é a parte mais velha da planta, tá? Então, todo esse processo de calor vai fazendo a planta gerar toda essa conversão de fitocannabinoides. Então, por isso que eu disse para vocês ali no começo, né, que cada fase que a gente faz a colheita da planta, a gente vai ter um teor muito maior de certo fitocannabinoide. O THCV, por exemplo, ele é um fitocannabinoide que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a colheita dele. Se eu pego duas plantas, eu colho ela no dia 17 e depois eu vou colher no dia 18, no dia 17 ela tem um percentual de THC. No dia 18 ela vai ter um percentual de THCV um pouco mais elevado. Então esse cuidado, né, no momento de colheita, ele é muito importante. Então por isso que é tão difícil a gente ter certos fitocannabinoides em abundância. Isso depende muito de cada associação para estar fazendo o cultivo. Eu fui visitar a Associação da Alternativa e eles me apresentaram todo o processo e o Sandro, lá que é o diretor, ele me mostrou uma tabela, gente, mas um quadro assim, enorme de questão de nutrição da planta, rega, tempo de luz, tempo de água, tempo de escuridão, nutrientes, o período de colheita. É muito complexo. Né? A gente pensa assim, não, vai ser simples, né? Planta, colhe e tem o produto. Né? Mas cada indicação, cada patologia, cada paciente vai ter uma modulação do sistema endocannabinoide de uma forma diferente. Né? Então a gente não pode pensar muito nessa questão de que todo remédio vai ser igual, né? Porque todo remédio ele vai ser diferente. Agora, né, essa semana foi patenteado um medicamento, né, lá na Alemanha. Foi desenvolvido o Exilb, né? O Exilb, um medicamento que foi liberado lá na Alemanha para dor crônica. E olha só o mais interessante, ele é um produto, ele é um medicamento full spectrum, ele tem todos os fitocannabinoides, diferente dos medicamentos que a gente encontra em farmácia hoje, né, que é um medicamento isolado. Então, para vocês verem, o primeiro medicamento que foi liberado de forma
mundial para dor crônica é um medicamento full spectrum rico em THC. E como que o THC, então, é o vilão da história? Né? Não faz sentido. E o caminho está se concretizando para que cada vez mais o THC ganhe mais espaço no cenário atual. Aqui eu trago para vocês também esse esqueminha, essa tabelinha, que ele é um círculo, né? Um gráfico, um formato de pizza, onde a gente tem cada fitocannabinoide apresentando algumas relações. O CBC, por exemplo, ele traz alívio da dor, ele é anti-inflamatório, ele é antitumoral, né? Até a doutora Letícia, acho que me perguntou ali, né, sobre a questão do câncer. Então, a gente tem com a cannabis esse fator antitumoral. Existem estudos já que mostram que a cannabis, ela sozinha, ela conseguiu pegar um tumor, né, de pulmão e fazer ele diminuir. Olha só que maravilha. A gente teve uma questão assim de uma quimioterapia sem trazer efeito colateral, sem matar o paciente por dentro. Né? A quimioterapia ela é uma injeção de veneno, ela está ali para matar realmente as células. O problema é que ela não tem seletividade, né? Vai matar tanto células ruins como células boas. E já a cannabis não, ela tem essa seletividade, ela vai justamente ali aonde precisa, né? Claro que não é para todos os tumores, né? Não são todos os cânceres que se favorecem da cannabis. Inclusive, existem tumores, né? Existem cânceres que a gente não pode estar fazendo ingestão de cannabis, que são cânceres autoimunes, né? A cannabis, por ter melhorar esse sistema imunológico, ele pode acabar, então, piorando essa condição desse paciente, né? Mas nada impede do paciente fazer o uso da cannabis antes de desenvolver um tumor, né? E ter uma qualidade de vida muito maior. Veja o THC ali, ó, ele traz relaxamento muscular, né? Ele traz essa tranquilidade, ele alivia a dor, ele é anti-inflamatório, ele é broncodilatador. Então, para o tratamento de asma, o THC ele tem que estar junto. Para o tratamento do Parkinson, o THC ele tem que estar junto. Para o tratamento da ansiedade, o THC ele tem que estar junto. Tá? Eu tive uma paciente que eu tratei ela, até estou tratando. A gente entrou com um óleo para ela rico em CBD. E quando eu falo um óleo rico em CBD, ele tinha 25 para 1 de CBD para o THC. Então ele era praticamente esse óleo importado, né? Com 0,2% de THC. Muito pouco e muito insignificante. A paciente, ela relatou assim uma melhora de uns 10%. Quando eu troquei a formulação, pegamos um óleo com um teor de THC mais elevado, já numa concentração de 10 para 1, né, um THC de 10%, essa paciente ela melhorou. Ela falou: "Nossa, Michael, agora sim", né? E ela utilizou justamente essas palavras: "Agora sim, esse óleo deu certo". Então veja, e é uma paciente que teoricamente, né, em questão de estudos científicos, ela era uma paciente que tinha alguma contraindicação ao THC, né? Utilizamos o que os estudos trouxe, busquei a minha experiência com a cannabis e coloquei junto, né? Obtivemos essa melhora com a inclusão do THC, tá? E que é uma coisa assim, né, que o pessoal fica tendo essa criminalização por conta do THC, que o THC é ruim, fica demonizando, e foi o que melhorou para essa paciente, né, e para vários outros pacientes. Então o THC ele nunca foi o vilão, muito pelo contrário, né, ele vem ajudando muito. Então reparem ali, né, o CBD ele aparece assim uma listinha um pouco maior, né, de todos os outros fitocannabinoides, porém é por conta de ele ser um dos fitocannabinoides mais estudados da atualidade. E por ele ter esse padrão de segurança muito elevado, né, então ele acaba sendo fácil, né, de você manusear. Aqui eu trago para vocês, gente, um outro gráfico em pizza. Esse aqui já é um pouco mais dividido.
Se vocês perceberem, ele vai ter ali questão de dor, doenças gastrointestinais, comportamentais, neurológicas, né? E parte assim de outras síndromes, né? Autoimune. Ou, se vocês perceberem ali, ó, a questão do glaucoma, utilizamos o CBG e o THC. Questão do síndrome de Tourette, utilizamos THC. Epilepsia, utilizamos CBD, utilizamos o THCV. Questão de toque, né, que é esse transtorno comportamental, né, de obsessão. Fazemos a introdução do CBD, do CBG e também do THC. A bipolaridade, THC, depressão, THC. Então, ele é um fitocannabinoide que ele tem muitas indicações. Se vocês repararem nesse gráfico, a maioria, se não todos, vocês vão encontrar o THC descrito, né, para tratar uma patologia. Né? Olha a fibromialgia, que é uma das patologias aí hoje mais emergentes, que mais traz essa questão dessa dor crônica ao paciente, né? Mas tira a qualidade de vida. E a cannabis devolve. Inclusive, né, o uso vaporizado da cannabis, ela tá crescendo muito, né? Tá tendo muitos estudos e todos eles demonstrando efeitos positivos, principalmente também nessa questão da fibromialgia. Foi feito um comparativo, tem um estudo, onde o paciente fibromialgico ele fez o uso do óleo e outros pacientes fizeram o uso vaporizado. O paciente que fez o uso vaporizado, ele teve uma melhora muito mais interessante do que o paciente que fez o uso apenas do óleo. Aqui um outro gráfico também, né? Justamente puxando para essa questão dos efeitos de cada fitocannabinoide. E dentro da planta também, né, a gente encontra essas moléculas chamadas de terpenos. E os terpenos, eles estão armazenados ali em suas folhas, em suas flores, nos frutos, no caule, nas raízes de todas as plantas. Né? Não é exclusivo da cannabis. E os terpenos, eles são uma molécula de defesa dessa planta. Ela exala um cheiro muito, muito forte. Por isso que a cannabis ela tem um aroma assim muito muito marcante, né? A hora que tu chega próximo de uma planta, você sabe que tem algum pezinho de cannabis por perto, justamente por conta desses terpenos ser muito chamativos. Os terpenos eles chamam alguns animais e expulsam outros, né? A questão de abelhas, as abelhas são muito atraídas, né? Justamente para estar fazendo essa polarização. E já animais predadores eles acabam sendo expulsos por conta desses terpenos. E curiosamente eles também têm um efeito de trabalhar dentro da nossa saúde, ajudar a modular o nosso sistema endocannabinoide. O pineno, por exemplo, que é um dos terpenos, ele vai ter um efeito assim mais euforizante, né? O linalol ele já vai ter um efeito mais calmante. Aqui eu trago para vocês, né, essa questão, uma tabelona, onde a gente vai ter algumas condições, algumas patologias e o fitocannabinoide e o terpeno que a gente utiliza para estar tratando essa patologia. Aqui para mim ficou muito pequeno essa leitura, mas ó, na questão do efeito antiespasmódico, a gente utiliza o CBD, a gente utiliza o THC, a gente utiliza o linalol, a gente utiliza o mirceno. Então, todos esses fitocannabinoides, todos esses terpenos e todos esses flavonoides, eles trabalham em conjunto, tá? Todos se favorecendo. Então, se a gente precisa fazer um desmanche de algum lugar, né? Pensa uma fábrica cheia de funcionários, o trabalho vai ser muito mais rápido, muito mais efetivo do que um só trabalhando sozinho, né? Do que utilizar um óleo isolado. Utiliza o full espectro. O efeito vai ser muito mais positivo. A gente vai ter
uma melhora desse paciente muito mais expressiva do que estar utilizando um óleo de forma isolada. Ó, recebi uma pergunta aqui, gente, de um paciente, Daniel. Um abraço, Dani. Foi um paciente meu durante o estágio. E ele disse assim: cannabis é indicado para o tratamento de dor neuropática, como no meu caso? Sim, Dani. A cannabis, em que todas as questões de dores, a dor neuropática é a dor que mais tem evidências de tratamento, tá? Então, sim, te ajuda muito, tá? E, inclusive, em várias outras condições de saúde. Aqui eu trago para vocês a questão dos flavonoides, né? Os mais conhecidos são essa da quercetina, o caempferol, a epigenina, que são também essas moléculas que vão trabalhar a nosso favor. Eles têm essa interação com os receptores do corpo humano, né? Por exemplo, a questão do CB1, do CB2, eles vão estar atuando e ajudando todo o nosso sistema endocannabinoide a estar entrando nesse equilíbrio global. Então, aqui, ó, para vocês verem, né, o efeito da cannabis não depende apenas do THC, né, apenas de um fitocannabinoide. Eles dependem da junção de todos, aonde um vai estar auxiliando o outro, um vai estar ajudando o outro a ter uma melhora mais efetiva. Olha aqui como eu trouxe para vocês, os terpenos mais comuns em variedades estimulantes é o limoneno e o pineno. Os terpenos mais sedativos é o mirceno. Então, não é só o THC, não é só o CBN que traz esse estado mais sedativo, que melhora o sono. É também os terpenos. Então, uma planta rica em terpenos, né, rica em mirceno, a gente vai ter um efeito muito mais positivo no sono. Então, e todos esses fitocannabinoides trabalhando em conjunto, a gente chama do efeito entourage, o efeito comitiva, né? Vários fitocannabinoides trabalhando para uma função só, para uma melhoria. A gente vai ter produtos, então, da cannabis que são os full spectrums, que são com todos os fitocannabinoides. A gente vai ter os produtos broad spectrum, que eles têm todos os fitocannabinoides, menos o THC, e o isolado, que daí ele vai ter só o CBD puro na sua composição. Aqui também uma questão mais de curiosidade, né? Aonde o THC atua. Ele vai afetar os nossos movimentos, né? Então, né, agora fazendo uma análise do paciente de uso adulto, ele vai ter uma dificuldade, né, nessa movimentação e nas sensações também vai ter uma alteração. A questão de julgamento, a questão de raciocínio, memória também é afetado, né? A memória de curto prazo. Existe até uma piada, né, onde um comediante fala que o problema do maconheiro, os dois defeitos do maconheiro, o primeiro é que ele tem uma memória assim, muito ruim, e o segundo é que ele tem a memória muito ruim, né? Fazendo essa analogia à memória do paciente de uso recreativo, né? Do usuário da cannabis. Mexe com a nossa coordenação, então o paciente o usuário da cannabis, ele vai ter essa coordenação mais afetada, mas reparem que no desenho, em momento algum, o THC afeta a visão. Então a gente não pode dizer que o THC ele é alucinógeno, né? Ninguém vai enxergar nada fumando maconha, tá? Essa questão, piadas que contam que o maconheiro fica vendo as coisas, isso não acontece. Isso com THC alto. Pense no uso medicinal, onde a gente tem um controle de dose, né? O THC a gente utiliza doses muito baixas, né? Por via de regra, a gente vai estar utilizando 5, 10 miligramas. Em casos extremos, a gente utiliza 20 miligramas. E no uso adulto, o paciente pode fazer o uso em ingestão até de 200 miligramas, tá?
Então, a proporção ela é muito diferente. Os fitocannabinoides, eles promovem, então, um equilíbrio em todo o nosso corpo. A gente não consegue pensar em uma patologia só. Ah, eu vou tratar a dor. A cannabis, ela não é um analgésico para a gente tratar apenas a dor. Da mesma forma que a cannabis, ela não é um ansiolítico para a gente tratar apenas a ansiedade. A gente vai estar entrando com um medicamento e a gente vai estar atuando em todo o organismo, melhorando dor, ansiedade, estresse, insônia, intestino, tá? Melhora o corpo como um todo, trazendo saúde, né? E não apenas mascarando um sintoma. Uma frase final aí para vocês, gente: seja sempre um profissional prático e não apenas teórico, tá? Eu faço uso do óleo da cannabis, eu senti na pele primeiramente, eu usei porque um dia eu precisei e eu vi essa melhora acontecer em mim. Então eu consigo explicar de uma maneira muito mais fácil ao paciente, né, o que a gente espera com o tratamento com a cannabis. Seja também o profissional que você gostaria que atendesse a sua mãe, o seu pai, o seu filho, as pessoas que você ame, porque cansado já, né, de ir profissional que nem olha na cara, só fica escrevendo uma receita e vai com Deus, nem sabe o que está acontecendo. Com a cannabis eu vejo que está acontecendo isso também, então alopatizando a planta, isso não pode acontecer, tá? Então pense que cada paciente que você está tratando é o amor da vida de alguém. A gente precisa entregar um tratamento com carinho, né? Com amor, com responsabilidade. Por isso que a cannabis ela precisa de todo um acompanhamento, não é dar uma receita para o paciente e vai com Deus, tá? Isso faz toda a diferença. Gente, encerramos essa aula aqui, tá? Eu agradeço a participação de todos, agradeço o pessoal da live, tá? E qualquer dúvida, fico à disposição. Pode mandar mensagem diretamente ali pelo Instagram, pelo WhatsApp. Eu estou sempre aberto à conversa, tá? Valeu, gente. Até mais.